Olá, hoje eu quero fazer uma reflexão com você. Quero saber se você, em primeiro lugar, eu quero saber se você, de vez em quando, ou pelo menos uma vez na vida, já se fez a seguinte pergunta: como que eu faço a diferença no mundo? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido? Qual é a minha contribuição para esse universo, para esse mundo, para essa existência? Sabe aquelas perguntas existenciais que às vezes a gente para se perguntar o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, qual a minha parte no contexto como um todo? É sobre isso que eu quero refletir com você. Pensa comigo. Imagina só se o leão quisesse ser o elefante. Agora imagina se o elefante quisesse ter as habilidades e ser como o macaco. Ia ser um pouco estranho, né? É, eu acho que isso aconteceria, sim, se eles não soubessem exatamente quem eles são. Se eles não conhecessem exatamente as suas habilidades, o seu papel dentro do mundo animal. Será que isso está acontecendo comigo? Será que isso está acontecendo com você também? Por que dessa analogia? Por que dessa reflexão? Se a gente for observar hoje, as redes sociais nos levam a todo tempo e a todo momento a ficar exatamente olhando algo parecido com essa analogia. Pessoas que têm uma habilidade natural para determinada função, têm determinada competência para determinado assunto, e que está ali, sobressaindo nas redes sociais. E aí vem um outro que olha para aquela habilidade, para aquela competência, para aquele sucesso, para aquele brilhantismo e diz: puxa, eu queria tanto ser como fulano. E talvez até tente, se esforce, e aí fica como aquela brincadeira que a gente costuma fazer, né? Do pato, que não nada bem, não corre bem, não voa bem. Mas o que ele faz? Ele é o pato, gente. Ele não precisa voar como a águia, ele não precisa correr como uma garça. Enfim, nem sei se a analogia está certa, mas pensa que a habilidade natural de cada um tem uma função. É sobre isso que eu quero refletir. Dentro do universo, imagina que ele seja um quebra-cabeça e que cada peça tem um formato único. Cada peça, se não tiver encaixada exatamente na posição para a qual ela foi criada, para a qual ela foi formada, esse quebra-cabeça do todo, essa imagem final não se fecha. E Deus fala lá em Efésios 1 que ele nos escolheu nele, ou seja, você já era uma peça, uma parte existente em Deus. Nós já existíamos antes da fundação do mundo, está escrito em Efésios 1. Então você tem um propósito, você tem um sentido, você tem um formato, você tem uma competência, você tem um talento, tem um dom, uma habilidade que é sua. Só que hoje nós somos levados a ficar o tempo inteiro nos comparando ou talvez estimulados a ser como alguém. E nós usamos muito uma mentalidade, né? Eu diria que um princípio dentro do neurobusiness, dentro da neurociência, que é a modelagem. E talvez essa modelagem seja muito confundida com o que seja uma imitação. E imitar não é fazer um plágio, imitar não é você copiar o que o outro faz, como o outro fala, como o outro se veste. Não. Modelar é percorrer em observação o trajeto que o outro está percorrendo, a jornada que ele está trilhando para chegar onde ele chegou. Não necessariamente para ser quem ele é, porque o lugar de cada um está reservado. Eu não ocupo o seu lugar, você não ocupa o meu lugar no universo. Aqui não é uma livre competição, não é uma concorrência. Por mais que isso talvez possa parecer como estimulante, como saudável, dentro de um pré-requisito esportivo. Na vida, cada um é uma peça única, importante e insubstituível. Senão Deus não precisaria criar todos nós. Tá? E refletindo sobre isso, eu quero que a gente volte lá na pergunta inicial. Como que eu faço a diferença nesse mundo? Refletiu? Compartilha comigo aqui qual foi a sua resposta. Eu vou te dizer qual é a minha resposta, e é isso que eu quero dividir com você. A minha resposta é: para fazer a diferença no mundo, eu preciso, em primeiro lugar, fazer a diferença para mim, na minha vida.
eu preciso primeiro obedecer aquela instrução que Deus me deu. Amai ao Deus, amai ao Senhor acima de todas as coisas, amai a mim e amai ao meu próximo como eu amo a mim mesmo. E um outro mandamento, muito, muito, muito importante. Vamos pegar o exemplo de Davi. O Davi foi ungido ainda muito jovem, ainda menino, para ser rei. Só que pensa na jornada, no tempo em que ele levou, até que então ele se tornasse realmente rei, até que de fato ele ocupasse o trono. Foi uma jornada muito longa. Ele permaneceu, após ser ungido, por muitos e muitos e muitos anos ainda como um mero pastorzinho de ovelhas. Até que um dia, quando ele foi levar comida para os irmãos no campo de batalha, estava lá aquele gigante desafiando e ele com uma habilidade única sobre as pedrinhas, sobre a funda, deu uma pedrada na testa do gigante, ele caiu, mas ainda assim ali ele não foi eleito rei, ali ele não foi assumir o trono, ainda teve um processo muito grande de perseguições, de muitas lutas, de muitas etapas que levaram ele a desenvolver habilidade, maturidade, autoridade para ocupar aquele trono. Então, quando eu estou falando de um mandamento, eu não estou falando de um mandamento bíblico, eu estou falando de um mandamento, uma lei natural da vida, que é esse mandamento, é essa lei natural da vida que eu quero te falar. Respeite e viva a jornada. Respeite e cumpra o processo. Porque muitas das vezes, quando a gente olha o resultado final de alguém, quando a gente olha o momento, o local onde alguém está, a posição de vida onde alguém está, a gente esquece de olhar o trajeto que ela percorreu para chegar até lá. E esse trajeto mostra exatamente que ela saiu, talvez, de um lugar de inacreditável. Talvez ela saiu de uma posição de, talvez até impossível ao olhar de muitos. Mas ela foi trilhando uma jornada, se tornando melhor a cada dia, desenvolvendo, aperfeiçoando, adquirindo novas competências, e foi indo, e aí ela chegou aqui, onde, de fato, hoje ela está em destaque. Mas se você for pegar, a grande maioria das pessoas, sejam atletas de alta performance, sejam executivos muito bem-sucedidos, sejam pessoas relevantes ou ícones que a gente conhece, ou talvez alguém do seu convívio, se você for olhar, ela não nasceu com toda essa autoconfiança, com todas essas habilidades desenvolvidas. Talvez ela não seja, a grande maioria não é um destaque desde que saiu do ventre da mãe. E é por isso que eu te convido a hoje definir qual é a sua identidade. Porque a partir do momento que você tem certeza de quem você é, quando você tem um motivo específico para cada dia mais se tornar quem você decidiu ser, você vai estar apto para trilhar esse caminho, essa jornada, e as formas com que você vai trilhar esse caminho, essa jornada, você pode errar à vontade. Você pode se equivocar no meio do caminho e dizer, opa, peguei a rota errada, recalcula a rota e volta para o caminho, para chegar onde você quer ser, para se tornar quem você decidiu que você já é e que talvez ainda não esteja visível todas as suas habilidades, suas competências e principalmente ainda não está vivendo o resultado que você quer. Mas você tem a certeza, você sabe quem você quer ser, você sabe o porquê você quer ser, você sabe o motivo que te leva a ser aquela pessoa. Ou seja, você tem clareza da sua identidade e você tem clareza do seu propósito. Agora, para vencer os obstáculos, para vencer os bloqueios que você vai enfrentar no meio do caminho, não é do dia para a noite. A gente não decide hoje, hoje eu vou ser brilhante, hoje eu vou ser próspera, hoje eu vou ser saudável, hoje eu vou ser sarada, hoje eu vou ser... Não importa. Ninguém chega no topo de uma montanha sem passar pelo vale, sem escalar, que é um momento de muita resistência, de muita perseverança, que muitas das vezes escorrega, cai metros e metros abaixo, ou às vezes olha para baixo e fica com medo da altura, ou então olha para cima e diz, falta muito para chegar no topo, e às vezes desanima. Ficar cansado? Natural. Tá cansado, descansa.
só não perde de vista o alvo, só não muda o seu objetivo, só não duvida da sua identidade. Duvida do caminho, duvida do equipamento, duvida da velocidade, questiona se você pode fazer diferente. Ou seja, a forma você pode mudar. Você pode decidir fazer de um jeito hoje, amanhã aprimora e melhora um pouquinho, faz de um outro jeito melhor. Se tiver todo errado na forma como você está fazendo, recalcula, busca referências, estuda, aprimora, faz de novo, vai novamente por um outro método, mas o alvo tem que estar claro na tua cabeça. Então, muitas das vezes, as pessoas ficam perguntando algo muito grande do dia para a noite. Como é que eu faço a diferença no mundo? Como é que eu sou bem-sucedido? Como é que eu sou impactante? Como é que eu sou relevante? Como é que eu sou um influenciador aí na vida? Como é que eu sou uma pessoa bem vista? Desculpa. A gente precisa, às vezes, baixar um pouquinho da bola. Você hoje é melhor do que ontem? E eu não estou falando em coisas incríveis e coisas, inatingíveis, não. Hoje você dormiu melhor do que ontem? Uma noite de sono com mais qualidade, para que você tenha saúde, para que tuas memórias estejam organizadas, para que teu funcionamento neural esteja maravilha, criativo, pleno, atento para absorver novos conhecimentos? Sua alimentação hoje está melhor do que ontem? Hoje você refletiu e decidiu que talvez você vai diminuir o açúcar, vai diminuir o sal, vai diminuir as gorduras, para cuidar da tua saúde, para ter, longevidade e trilhar essa jornada com vitalidade? Hoje, você está melhor do que ontem, porque hoje você já leu uma página, 2 páginas, um capítulo de um livro que te aproxima do conhecimento, da habilidade que você precisa para se tornar quem você quer se tornar? Seus pensamentos hoje, a seu próprio respeito, são melhores do que os pensamentos que você tinha ontem? O que você fala a seu respeito hoje te aproxima de quem você quer se tornar? Ou você é seu pior inimigo, que está o tempo inteiro se autocriticando na sua mente, na palavra que sai da sua boca, nas emoções que você alimenta a seu respeito? É muito importante que este mandamento de se permitir, de pagar o preço, de viver, de trilhar, de percorrer a jornada esteja claro na sua mente, que você esteja disposto a pagar o preço. Nenhum Bill Gates nasceu Bill Gates, nenhum Steve Jobs nasceu Steve Jobs. Eles foram errando pelo caminho e corrigindo a rota. Nenhum grande atleta de alta performance se tornou medalhista, olímpico, mundial, que quer que seja do dia para a noite. Eles pagaram o preço de acordar muito cedo, de abdicar de talvez algumas festas, algumas farras, enfim, comportamentos que distanciam daquele resultado. Pagaram o preço de treinar, talvez com dor, talvez sem vontade. Treinar, repetir todo dia, talvez de domingo a domingo, com sol, com chuva, cansado ou não cansado, a mesma atividade, o mesmo exercício para ganhar excelência naquilo ali, porque eles decidiram onde eles queriam chegar. E é isso que faz a diferença em quem tem um resultado medíocre, mediano, para quem tem um resultado extraordinário. E esse resultado não vem do dia para a noite. É preciso que hoje você dê o primeiro passo. Então, talvez você diga, eu preciso perder peso. Eu já te faço uma correção. Diga e defina quanto você quer pesar. Porque quem perde algo, uma hora vai achar, uma hora vai reencontrar. E é por isso que muita gente perde peso e volta a reencontrar, a retornar com o peso inicial. Defina quanto você quer pesar. Mas defina também se comprometer com a jornada para chegar lá. Não vai ser em 1 mês, 2 meses. Porque você não adquiriu esse acúmulo de peso do dia para a noite. Foi um processo, até que você um dia se percebeu, tipo, uau, estou muito longe do meu alvo. Estou muito longe de quem eu decidi ser. Então, para voltar para lá, também tem que percorrer esse caminho de volta que pode ser que leve um tempo. Só que para isso é preciso primeiro um único passo. Talvez seja calçar o seu tênis e andar 5 minutos.
Talvez pegar 10 minutos do seu dia e simplesmente fazer as atividades que talvez você nem faça, movimentar o teu corpo em casa, atividades em casa. Porque na maioria das vezes nós usamos desculpas de me falta o equipamento, me falta a academia, me falta o orçamento para pagar a academia, me falta o estímulo, me falta o tempo. O tempo hoje tem sido uma das grandes desculpas. Só que se você faz hoje 5 minutos, é melhor do que o nada que você fazia ontem. Se você caminha hoje por 10 minutos, é melhor do que a inércia de ficar sentado na frente da televisão como você estava ontem. Então eu te convido a decidir 3 coisas importantes na sua vida. Primeiro, a sua verdadeira identidade. Não aquilo que você acredita que você é pelos resultados talvez insatisfatórios que você vinha tendo até então. Não a identidade, talvez, por aquilo que você ouviu as pessoas falarem a teu respeito, mas aquilo que você decidiu ser. Aquilo que você decidiu ser acreditando naquilo que Deus diz que você é. E Ele diz que você é imagem e semelhança dEle. Tem coisa melhor do que ser imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nesse mundo há? Significa que você é muita coisa. Então, primeiro decida a sua identidade, decida quem você quer ser. Ao decidir quem você quer ser, decida o propósito de ser quem você quer ser. Qual é o motivo desse objetivo? Qual é o porquê? Qual é a razão dessa sua identidade? E aí, decida percorrer o caminho. Traça uma linha do tempo e decida quais são os passos que você precisa dar para se tornar quem você decidiu ser. No meio desse caminho, você vai encontrar vários impedimentos. Vão acontecer vários obstáculos. E aí eu te convido a estar livre para mudar as formas de superar esse obstáculo. E aqui eu deixo uma referência para vocês de um filme infantil, mas que tem uma analogia que traz muita clareza sobre essa reflexão de como superar os obstáculos, que é o Vida de Inseto. E a formiguinha lá, diversas formiguinhas trilhando uma fila, levando lá os alimentos, cai uma folhinha no meio do caminho e elas se desesperam. Ai, uma folha, um obstáculo. E elas param tudo porque tem uma folha. E aí é preciso vir um líder, um guia, que fala por aqui, e simplesmente desvia elas das folhas. O lugar onde elas queriam chegar permanecia lá. Só precisou mudar o trajeto. Então, muitas das vezes é isso, você só precisa mudar a direção, ajusta meio milímetro para a direita e você sai da frente do obstáculo. O obstáculo não foi retirado da sua frente, mas você se desviou dele. E muitas das vezes a gente fica ali brigando, esmurrando pedras e obstáculos que estão na nossa frente por uma resistência, por uma insistência sem pouca sabedoria, porque você não precisa insistir. Você precisa persistir em alcançar o seu alvo, mas se sentir livre, se sentir flexível e resiliente para mudar o caminho, para mudar a forma, para ajustar a rota, para ajustar o equipamento. Você só não pode tirar de vista da sua mente o lugar onde você quer chegar, o alvo que você quer alcançar, a pessoa que você quer se tornar e principalmente o compromisso com você mesmo do preço a ser pago para chegar lá. E ao se tornar melhor a cada dia, aí sim, você vai fazer a diferença no mundo. Porque você é uma peça única, exclusiva, que precisa ser encaixada no lugar certo, no lugar para o qual Deus te criou para ocupar. E se você se recusa a se tornar melhor a cada dia, se você recusa viver a sua verdadeira identidade, serva do Senhor, governante do reino, este lugar está vago, essa peça está ali em aberto, e esse quebra-cabeça glorioso, magnífico, extraordinário, que é a existência, deixa de estar completo. Então eu te convido, quer fazer a diferença no mundo? Comece fazendo a diferença na sua vida. Comece se amando, comece definindo quem você é, comece dando os primeiros passos para se tornar quem você quer se tornar, seja na sua saúde, seja no seu relacionamento, seja na sua vida financeira, seja na sua vida profissional. Qual é a atitude, qual é o primeiro passo dessa longa jornada, dessa longa rota que você precisa trilhar e percorrer para se tornar quem você quer se tornar? Mas tem uma coisa boa que talvez você esteja pensando, ai, Vânia, mas vai levar tanto tempo que talvez eu fique até desmotivada.
Como no exemplo de uma perda de peso, de pesar exatamente o peso que vai te dar autoestima, autoconfiança, talvez você pense, falta tanto que eu fico até desmotivada, acho que até que nem acredito mais que eu vou conseguir. Eu te convido a dar o primeiro passo. Sabe por quê? As mudanças acontecem rápido. E quando você começa uma caminhada, que você começa a ganhar autoconfiança, que a endorfina começa a subir, a serotonina começa a bombar, a dopamina tá aí, você começa a acreditar que você pode, você começa também a ganhar velocidade. As coisas começam a cooperar para o teu bem, porque a vida é justa. E quando você se movimenta em direção daquilo que você quer, ela também se movimenta para vir ao teu encontro e te entregar aquilo que você quer. E é por isso que a gente fala que a mudança acontece rápido. E quando você perceber, você já está lá, no pico, na montanha, no alvo que você desejou alcançar. Só tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Você precisa decidir, pagar o preço e começar hoje, a dar o primeiro passo em direção à sua nova vida extraordinária e a fazer a diferença no mundo através da diferença que você faz na sua própria vida, na diferença que você faz em você. Esse é o meu convite. Vai fazer a diferença na sua própria vida e ocupar o seu lugar único, porque esse lugar é seu, exclusivo no mundo. Tá bem? Depois me conta quem que você quer se tornar. Um beijo.